Tô colocando para gravar, pronto. Bom, hoje a gente vai finalizar o assunto das políticas compensatórias, né? Na semana passada a gente falou do Bolsa Família, não é isso? Me lembrem. E aí hoje ficou para a gente conversar sobre o PET, né? O texto da aula de hoje, ele já foi disponibilizado para vocês no começo do semestre. Acho que ele tá lá no AVA também. O nome dele é esse que eu estou colocando aqui no chat: Políticas Compensatórias versus Emancipatórias, Desafios para a Implementação de Programas de Geração de Renda às Famílias de Risco. Eu estou colocando o nome para vocês, caso vocês não tenham encontrado lá, aí vocês podem procurar, que ele é facinho de achar, mas tá, já foi disponibilizado no começo do semestre. Então, os autores começam fazendo uma retomada histórica parecida com aquela que a gente já discutiu na aula passada, né? Os dois artigos são bem parecidos nesse sentido, então retomam aquelas ideias de como é que a política de assistência se iniciou no Brasil, de como que ela começou a ser implantada, e mais precisamente, ele fala isso olhando para a família, né? Então, desde os anos 70, mais ou menos, a família foi reconhecida como uma instituição, né, que deveria ser preservada, cuidada e tudo mais. Então, pareceu assim que cuidar da família era um caminho para poder cuidar das crianças, e as crianças estavam ali constituindo um dos grupos o grupo mais vulnerável, vamos dizer assim, né, que faz parte da família. Então, aí começou-se a ter algumas ações de redução da pobreza, de valorização das relações familiares, né, tentativa de diminuição de risco de desagregação da família, várias políticas nesse sentido para proteger a família e, consequentemente, proteger a criança. Numa primeira fase, né, olhando a concepção de família, num primeiro momento, a família era aquela família tradicional. O motivo principal de existir a família era assegurar a transmissão do patrimônio. Então, eram aqueles casamentos arranjados, né? A gente até falou disso em alguma aula de indivíduo, cultura e sociedade, se eu não me engano. Não sei se foi com vocês, mas a gente comentou um pouco de como é que eram esses casamentos arranjados. E eles tinham o motivo de aumentar o patrimônio da família, né? Então, uma pessoa casava com outra de outra família, visando aumentar os bens que sua família tinha, né? E muitas vezes as pessoas eram unidas numa idade muito precoce, sempre por um interesse patriarcal, um interesse de renda, de motivos econômicos, e não se considerava o envolvimento afetivo ou sexual de quem ia casar. Era só por um motivo de interesse econômico. Se surgisse esse interesse afetivo e sexual depois, tudo bem, mas não era esse o foco. Assim como ter filhos também tinha uma função de um herdeiro, né? Minha voz não tá muito boa hoje. Num segundo momento, uma segunda fase, a família chamada lá de moderna era uma família que era pautada mais no amor romântico, né, num relacionamento fundamentado em desejos, sentimentos, desejos românticos e sexuais,
E aí, esses desejos eram, como que eu posso dizer, formalizados, né, pelo casamento. E nesse momento, a educação, a responsabilidade, né, das crianças era compartilhada entre os pais e o Estado, né, a família e o Estado, né, nessa segunda fase. Na terceira fase, que daí era a partir dos anos 60, era uma família contemporânea, as relações eram mais íntimas, né, tinha mais essa liberdade também do casal, e a autoridade, ela se tornou um pouco mais problemática, porque essa autoridade, né, essa responsabilidade do Estado ou da família se tornou um problema maior, porque aqui já tinha divórcio e recomposição de novas famílias. Então, de quem que era a responsabilidade de cuidar, né, da educação, de cuidar dos filhos? Do pai, que estava de um lado, da mãe, do padrasto ou madrasta, do Estado, tinham mais pessoas participando disso do que só a família como um núcleo e o Estado. E esse surgiu como um problema daquele momento, né? E aí surge também uma discussão de o que é família, qual que é o modelo de família, né? A gente não pode falar em um único modelo de família é, como se fosse o único existente, né? A gente tem aquele modelo clássico, né, de um casamento monogâmico com um número reduzido de filhos, né, com uma divisão de papéis masculino e feminino, né? Aquela família de comercial de margarina que as pessoas falam, né? A família perfeita. Mas a família as famílias têm outras composições, né? Então, vocês vão encontrar e ver e talvez fazer parte de famílias que são formadas só monoparentais, então só com a mãe ou só com o pai, muitas vezes só com a mãe e sem contato com o pai, às vezes com o pai, uma avó, por exemplo, ou uma tia e as crianças, ou a criança, né? Ou tem casamentos, famílias homoafetivas também. Então, tem diversos modelos de família para se considerar. E aí, nesse sentido, a família aparece como um reflexo da sociedade, né? Se a sociedade tem diversas práticas, diversas estruturas, se a sociedade, a nossa cultura é diversa, então a família também é diversa, ela reflete isso, né? E a família também tem um papel de reproduzir os valores os valores da sociedade, de repassar esses valores para os filhos, da estrutura, do espaço, né? De dizer do que pode, o que não pode. Então, a família tem esse papel também. Existem aspectos para serem considerados que são positivos na família, como o apoio entre os membros, a, a segurança e suporte emocional, afetivo, uma relação de solidariedade, por exemplo, de amor, de acolhimento, né? São aspectos positivos. Os aspectos negativos, a gente pode pensar em formas autoritárias de tratamento, predomínio de individualismo, exploração, violência, falta de respeito, falta de valores, essa violência que pode ser violência física, violência psicológica, violência sexual, né? Tudo isso pode acontecer dentro da família. Como eu falei, a família é um reflexo da sociedade também, então a formação das famílias vem sofrendo mudanças conforme as transformações econômicas e sociais também que a gente vem vivenciando. Como eu falei logo ali em cima,
a gente só pode ter famílias onde os pais são divorciados porque existe a instituição de divórcio, né? Então, essas mudanças, né, mudam também o arranjo de família. Outros exemplos que ela traz aqui, por exemplo, antigamente tinham regras e leis direcionadas à virgindade, ao adultério, ao sobrenome do marido, que deveria ser necessariamente depois da esposa, tinham regras, o regime de bens também, e essas regras já não são exatamente as mesmas hoje em dia, né? Então, com isso, se a família também reflete essas mudanças. E aí, com essas necessidades que eu tinha falado, esse olhar para a família diversa, com necessidades diferentes, as dificuldades de acesso à renda e tudo mais. Então, a família era um foco das intervenções do Estado. Só que, no início, a família não era ela não era o foco, ela era uma parte integrante, né, das ações do Estado, ela era uma parte importante dessas políticas. Só que o foco não era a intervenção na família, mas era que a família fosse responsável também, junto com o Estado, pelo funcionamento dessas políticas públicas. Então, a família tinha esse papel de fazer acontecer as coisas, não era só o Estado que deveria suprir isso. E essa tendência de jogar para a família essa responsabilidade, de a família ter também que. Ué, porque vocês continuam me ouvindo normalmente? É porque tá aparecendo uma mensagem aqui para mim de cancelado, só que tá todo mundo aqui, então eu não tô entendendo. Tá ouvindo? Ah, então tá. Não sei o que isso significa, esse cancelado aqui. Será que é a gravação? Não sei. Bom, tá gravando. Não sei, vou seguir. Bom, então, essa ideia de compartilhar com a família, tá gravando sim. Essa ideia de compartilhar com a família a responsabilidade, ela tem a ver também com uma ideia de que o Estado deve intervir o mínimo possível, né? Que o Estado tem as mínimas obrigações, vamos dizer assim, né? Então, o papel de diminuir a desigualdade social, por exemplo, seria das próprias famílias e não do Estado. Então, essa divisão meio injusta das tarefas vem daí, né? E aí, com essa minimização do trabalho, do papel do Estado, a família passou a vivenciar, assim, um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que precisa desse suporte, é ela mesma que tem que dar o suporte para quem precisa. Então, por exemplo, quando tem uma situação de desemprego, de doença, de qualquer necessidade, a própria família acaba se organizando para suprir essa necessidade. Por exemplo, agora, com a crise que a gente está vivendo, muitas pessoas não conseguiram receber o auxílio emergencial, né? A gente vê notícias todos os dias sobre isso. E aí, por questões burocráticas, por diversos motivos, essas pessoas não conseguiram receber. Então, qual é o que acontece? A própria família se organiza dentro das suas condições para auxiliar, né? Para resolver esse problema, para suprir a necessidade. Então, isso nessa condição que a gente está vivendo agora, né? Mas se a gente pensar de uma forma geral, o que acontece quando a gente tem que. A gente precisa suprir a necessidade dentro da própria família. Muitas vezes o que acontece é que essa criação de formas de suprir a necessidade se reflete na entrada das crianças no mercado de trabalho, né? E das mulheres também precoce, né? As mulheres
claro, podem trabalhar, mas mesmo, por exemplo, tendo as crianças pequenas e sem condição, então a mãe vai trabalhar e a criança vai junto, né? Muitas vezes. Então, com tudo isso, né, com o empobrecimento, essas situações de desemprego, precarização do mercado de trabalho, surge essa possibilidade, essa necessidade muito forte de as crianças também trabalharem, porque o papel delas é importante para prover as necessidades da família. E aí surgiu a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, que ela sim colocou a família como um foco da assistência social, da política de assistência social. A boa parte do trabalho da assistência social é voltado para a família, né, para diversos programas sociais, pensando na promoção de saúde, de condições, de educação, de direitos, na promoção dos direitos dessas pessoas, proteção e promoção, né? E aí, dentro desse contexto de retirada, bom, ela vai repetindo alguns pontos, né? Então, desse contexto de retirada do Estado, das necessidades, até que não tivesse a LOAS, isso aconteceu aqui também, além lá no texto que eu falei do Bolsa Família, isso também aconteceu, que um processo de filantropia, de trabalho voluntário, de solidariedade, caridade, né, para as famílias, e retirando mais uma vez a responsabilidade do Estado. Então, com esse crescimento da pobreza, principalmente nos anos 90, lá no outro artigo também traz o mesmo dado, que tinha cerca de 50 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, e essas pessoas tinham poucas expectativas de mudança. As famílias tinham, então, que inserir todos os membros no mercado de trabalho, incluindo as mulheres e as crianças. E a longo prazo, a consequência disso é reproduzir essa pobreza. Porque a criança que está trabalhando, ela não está estudando. Se ela não está estudando, ela não vai ter acesso a empregos melhores na vida futura. Se ela não tiver acesso a empregos melhores, ela também vai estar numa situação de pobreza, os filhos dela também vão estar numa situação de pobreza e também vão acabar tendo que trabalhar, e assim se perpetua essa prática, né? E aí a única forma encontrada de reduzir esses custos sociais, né, de minimizar os impactos disso sobre as famílias, principalmente a longo prazo, seria uma relação de interdependência entre os programas de transferência de renda e a escola. Sem isso, não tinha uma perspectiva muito real de quebrar o ciclo de reprodução, porque, nesse sentido, vincular a obrigatoriedade da escola à transferência de renda, ela pode não resolver o problema imediatamente, como eu falei sobre o Bolsa Família, por exemplo, não vai ser um milagre na vida dessas pessoas, mas a longo prazo, talvez essa geração de crianças que está trabalhando, talvez no futuro elas tenham condições melhores de não reproduzir essa pobreza na sua família, né, de vivenciar uma situação um pouco melhor do que a que os seus pais ofereceram para eles, né. Então, é sabido também que existem impactos por conta do trabalho, né? Ao longo da vida, esses impactos aparecem. Tem perdas tanto na saúde física quanto na saúde mental, saúde emocional. E na formação educacional, os impactos são muito graves, porque eles não são recuperados facilmente, né? E como eu falei, isso tende a se propagar intergeracionalmente. Mas para o final do estudo, vocês vão ver que as crianças que estão trabalhando, na época que o estudo foi elaborado, os seus pais também trabalhavam quando eles eram crianças. Então, é intergeracional mesmo.
Então, o foco do programa aqui era as pessoas que tinham, as crianças, né, com idade de 7 a 14 anos, né, e estavam trabalhando. Esses programas, então, atrelaram a educação ao complemento de renda e tinham algumas medidas emancipatórias de apoio aos membros da família, como criar uma geração de renda mais autônoma, né? Então, mais para frente ela vai explicar, mas assim, que as famílias tinham que participar de cursos, de formações, enfim, tinha algumas parcerias para isso. No levantamento que ela apresenta aqui, que foi realizado em 2002, tinha mais ou menos 5 milhões e meio de crianças ou adolescentes trabalhando nas mais diversas atividades. A maioria deles tinha entre 10 e 15 anos, mas tinha 300 mil crianças com idade entre 5 e 9 anos. Então, e as regiões mais afetadas eram o Norte, Nordeste e o Centro-Oeste. Vocês já devem ter visto relatos, situações em que essas crianças trabalhavam em situações realmente muito qualquer tipo de trabalho é inadequado para uma criança, né? Mas o trabalho que colocava a criança em risco mesmo, né? Como uma criança que pede dinheiro no sinal, por exemplo, né? Ou que vende bala no sinal, no semáforo. Isso coloca a criança em risco, né? Risco de atropelamento, de violência, de diversos riscos. Então, surge o PET. O PET, em Campinas, a Campinas foi uma das primeiras cidades onde ele foi implantado. O PET é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, ele tinha. Eram os dois programas implantados juntos, o PET e o Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima. Esses dois programas trabalhavam juntos em Campinas, e aí ele começou a funcionar como uma rede de proteção social mais consolidada, né? Que atenderia as famílias de uma maneira mais sistemática. Não era só as crianças e os adolescentes, né, que eram a meta prioritária, mas também a família passou a ser vista como um ponto fundamental para poder combater o trabalho infantil. Isso porque quando quando a família não tinha acesso, não tinha como, e a única pessoa que conseguia algum trabalho era uma criança, então era isso que acontecia, né? Na consideração de quem são as famílias, de quem é a família, né? Eles usaram um critério de quem a família considera que é família. Então, todo mundo que tem relações e vive juntas, e vivem juntos, né? Todas as pessoas que vivem juntas e têm alguma relação, e a relação pode ser baseada em vínculo financeiro, afetivo, emocional, não eram só vínculos de sangue, né? De parentesco biológico, vamos dizer assim. Podiam ser quem a família considera que é família. E aí, eles fizeram um levantamento das características de quem eram essas famílias atendidas. As mães eram pessoas que tinham, muitas vezes eram elas as chefes de família, né? Não tinha pai, a maioria. 29% das mães eram solteiras, 22% era amasiada, um casamento informal, né? As casadas eram 32%, tinha 8% de viúvas e 6% de divorciadas. Então, se a gente somar aqui, dá quase 35% as mães que eram sozinhas, né? Que não, famílias monoparentais, só com a mãe. E essas mães que eram solteiras,
não recebiam nenhum apoio emocional ou financeiro dos ex-companheiros, não estamos surpresos, né, com isso. A maioria deles não mantinha nenhum contato com a família, desde que os filhos nasceram, né, nem mesmo para saber dos filhos. E muitas vezes essas mães que estavam casadas ou amaziadas, elas estavam aí numa terceira, quarta união conjugal, passando por várias relações amorosas de duração curta e com filhos de diversos relacionamentos, às vezes, né? A faixa etária das mães que participaram era entre 30 e 39 anos, e quando foi comparado a idade das mães com a idade dos filhos, elas perceberam que a maioria delas foi mãe na adolescência e que isso tendia a se reproduzir, porque elas tinham filhas adolescentes que estavam grávidas ou que já tinham filhos também. Um dos temas muito discutido nesse âmbito é o fator transformador da educação, né? Então, o PET, ele aparecia como uma oportunidade de mudança nesse sentido, né? Tinha a contrapartida das crianças, das famílias receberem o dinheiro, era a participação, a frequência, né, da criança ou do adolescente na escola. A Letícia falou, família tradicional brasileira, mãe que sofre para sustentar os filhos com a ajuda da avó enquanto os pais sumiram. Essa é a família tradicional brasileira, né? Em relação também à raça ou cor, 43% das mães era branca, e aí 36% era negra e 21% pardas. Isso é até uma coisa que ela destaca, né? Ao contrário do que outras estatísticas já mostraram, que muitas vezes as famílias mais pobres têm maior incidência de pessoas negras, por conta de questões que a gente já discutiu nas outras aulas, né? De como se constituiu a pobreza no Brasil, né? A desigualdade social. Nesse caso, não. Talvez seja uma característica específica dessa cidade, não sei, porque foi feito em uma cidade específica, né? Mas esse questionamento, que talvez seja uma característica da cidade, é um questionamento meu. Não sei se é por isso, mas o fato é que a maioria das pessoas era branca aqui, tanto as mulheres quanto os homens, mais ou menos da mesma proporção, tanto para homens quanto para mulheres. Como eu estava falando da contrapartida, que era a frequência das crianças na escola, apesar das crianças estarem na escola, o índice de repetência era muito alto. Então, isso podia indicar a baixa qualidade da participação das crianças, tanto nas atividades da escola, quanto nas atividades de jornada ampliada. Porque esses programas, eles têm... hoje não tem mais o PET, eu acho que é um outro nome, porque ele foi inserido no Bolsa Família e tudo mais, e eu não sei exatamente como que tá. Se ele tá dentro do Bolsa Família ou se existe um outro programa que substituiu. Mas esses programas, eles são tipo um contraturno. Se a criança estuda de manhã, ela tem atividades no período da tarde para participar. E essas atividades podem ser atividades artísticas, culturais, podem ser aula de reforço, esporte, diversas atividades, né, que são inseridas para as crianças desenvolverem também outros tipos de vínculo, enfim, que tem um outro papel aí que não só da educação acadêmica, né? Mas tinha esse problema, as crianças, o índice de repetência era muito alto. E esse é uma limitação, essa é uma limitação, uma crítica ao programa, porque simplesmente exigir a frequência das crianças na escola não garante que, a longo prazo, não vai haver reprodução de pobreza, né? Porque se a criança, ela simplesmente está matriculada, mas ela não está evoluindo academicamente, ela não está passando de ano, né? Em algum momento ela vai desistir da escola, né? Enfim. A maior parte das mães não terminou o ensino fundamental, 59% das mães,
e 9% era analfabeta. Esse dado, ele faz a gente, leva a gente para uma outra reflexão, que é, como elas tinham um baixo grau de instrução, o mercado de trabalho também não era muito favorável, era mais exigente, mais afunilado, né, menos vagas, mais discriminatório. Então, essas mães não estavam inseridas em trabalhos, não era fácil que elas se inserissem no mercado de trabalho, né? E, ao mesmo tempo, passando por essas condições, 90% delas dizia que não permitia que os filhos deixassem de estudar para trabalhar, conhecendo essa realidade, né? Os pais também tinham mais ou menos o mesmo nível de instrução, né, das mães. A maioria deles, 3 em cada 4 pais, né, não chegou a completar o ensino fundamental, então 3 em cada 4 pais, dá 75% dos pais não terminaram o ensino fundamental. E o índice de analfabetismo é o dobro das mães, 18% dos pais são analfabetos. E aí isso reflete também a ausência de políticas públicas no passado para atender esses pais e essas mães quando eles estavam em idade escolar, né? E isso, apesar de aparecer aqui que as mães dizem que não deixam os filhos trabalhar porque eles precisam estudar, mas o fato da maioria não ter tido acesso à educação pode se refletir também numa não valorização da educação, né? Pode ser que esse valor não seja transmitido para as crianças, já que os pais não tiveram acesso a isso. Além dessa contrapartida de frequentar a escola e os contraturnos, também faz parte desse programa que os pais participem de qualificação e requalificação profissional, e que eles são disponibilizados em todas as unidades federativas, né? E isso é destinado à geração de renda e emprego para as famílias, né? E tem bastante adesão, principalmente das mães, os pais aderem menos, mas elas aderem por medo de perder a bolsa, né? Tem um relato aqui que até fala que elas tentaram um negócio de tapioca, mas ele não deu o retorno que elas esperavam, e aí elas desistiram, mas elas têm algum engajamento. E aí as mães se engajam mais, como eu falei, mas, por outro lado, né, enquanto tiverem ações assistencialistas dentro do programa, né, enquanto o programa se caracterizar como uma caridade, algo do tipo, o programa não vai se fortalecer e não vai, de fato, fazer uma mudança a longo prazo na vida da família, né? A atuação é muito pequena, atingia uma quantidade pequena de famílias, foi isso que elas constataram. De acordo com os dados do cadastro, algumas mães que trabalhavam, né, no mercado formal, elas trabalhavam como domésticas e cozinheiras ou auxiliares de cozinha, e praticamente todas as mães ocupadas, né, o restante todo, era em atividade de subemprego, né, de relações contratuais precárias, trabalho precário, e era muito difícil de alterar esse quadro, porque precisaria de uma mudança estrutural, né? Hoje, no nosso país, antes de começar a pandemia, antes de chegar aqui, tinha 14 milhões de desempregados. E esses desempregados, eles são pessoas com ou sem formação técnica, curso superior, experiência, jovem e velho, são muitas pessoas. Então, se não houver uma mudança estrutural de geração de emprego, mesmo se oferecendo a formação complementar, a qualificação, isso não vai garantir que as mães possam
realmente ser inseridas no mercado de trabalho, porque não tem emprego para elas. E quase metade das mães não estava ocupada, né, não tinha nenhum trabalho, nem formal e nem informal, não tinham condições mínimas de prover o sustento da família, e aí, muitas vezes, a bolsa do PET era a única forma de renda que essa família tinha. Eu machuquei meu dedo, eu tô meio toda hora arrumando ele. Então, como as qualificações e as ocupações eram baixas e o tipo de trabalho que era oferecido para essas mulheres também era precário. Então, mais da metade delas, 58%, recebia até um salário mínimo e meio, era o máximo, né? Um terço das mães também ficou sem renda no período, durante o estudo, né? E aí, nesse momento de fragilidade, é que os filhos entram para trabalhar. Quanto aos pais, os que estavam ocupados, os que tinham trabalho, estavam mais no mercado formal de trabalho. Eles tinham empregos como mecânico, pedreiro, ajudante de produção, eletricista, motorista, e eles tinham carteira assinada, direitos trabalhistas assegurados, né? Até nisso a diferença entre os homens e as mulheres se expressa, né? Os pais também, apesar de terem uma renda ainda baixa, que não chegava a 2 salários mínimos, mas era um pouquinho maior do que as das mães. Tinha também um número de pais, uma quantidade não muito grande, que estava 11%, né, dos entrevistados, que estava em inatividade por conta de aposentadoria ou do auxílio-doença. Quer falar, Letícia? Não, na hora que a senhora estava comentando sobre o alto índice de desemprego, por exemplo, Uhum, eu lembrei de um vídeo do Cadê a Chave que eu assisti nos últimos dias que falava sobre acesso à universidade, quando uma pessoa da sua família tem acesso à universidade, a chance de que os descendentes dela tenham acesso também aumentam muito. Só que um grande problema é que, por exemplo, antes os trabalhos que eram voltados para quem, por exemplo, terminou o ensino médio, agora são voltados para pessoas que já têm graduação. E aqueles trabalhos que eram voltados para as pessoas que terminaram o ensino fundamental, agora são voltados para as pessoas que terminaram o ensino médio. Então está uhum, subindo cada vez mais o índice de exigência, por exemplo, exigência acadêmica, que uhum, infelizmente ainda é muito baixo no país, né? Porque eu estava até pesquisando esses dias os números e é 21% da população assim de jovens adultos, 24, 25 a 35 anos que terminaram o ensino superior. uhum, é um número pequeno mesmo. É basicamente isso mesmo. Certo. Então, o objetivo aqui era que o poder público não se preocupasse apenas com a transferência de renda, né? Que olhasse mais de uma forma ampla a longo prazo, para resultados a longo prazo, então, oferecendo formação para essas pessoas, gerando emprego, né? Que eu acho que isso é mais importante ainda, como a Letícia falou agora, o nível de exigência está cada vez mais alto, né? E ainda assim não tem vagas, né, disponíveis. Então, a geração de emprego acho que é o mais importante para aqui, de emprego para os adultos, né, para que as crianças não trabalhem. E aí, eu não sei se vocês têm dúvida em relação a isso, mas assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi citado aqui, ele define muito claramente que as crianças não podem trabalhar e que em determinada idade do final ali da adolescência, né, a partir dos 14 ou 15 anos, não tenho certeza, pode haver um trabalho, mas ele tem um número de horas máximo que deve ser respeitado e também não pode impedir que o adolescente estude, né?
Isso porque a educação tem que ser mesmo uma prioridade e porque ter uma atividade de trabalho, um trabalho é uma responsabilidade, né? E isso influencia no nosso desenvolvimento tanto físico quanto cognitivo, psicossocial, né? Criança precisa, vários estudos falando, criança precisa de ócio, de tempo livre, de brincadeira, né? Não de responsabilidade, é importante para o desenvolvimento. Então, por isso a discussão. E aí a caracterização dos filhos, então. Conforme os filhos vão ficando mais velhos, eles vão apresentando uma maior defasagem escolar. Ou seja, uma diferença entre a idade que ele tem e a série que ele deveria estar cursando, né? Então, uma criança que deveria estar na quinta série está na terceira, né? Então, e isso foi levantada a hipótese aqui de que é porque quando se trabalha, a criança não consegue ter os mesmos resultados na escola, né? E as próprias crianças e adolescentes, né, afirmavam que estavam numa condição privilegiada por poderem só estudar, por não terem que trabalhar. Vocês que são adultas e que trabalham, eu sei que algumas de vocês trabalham, não sei se todas, mas as que trabalham, é difícil se manter estudando e trabalhando. É difícil conciliar as duas atividades, considerando que vocês são adultas, né? Imagina para uma criança, né? Essa não é uma tarefa fácil de conciliar, não deveria ser uma preocupação de uma criança. Então, eles mesmos se surpreendiam com a possibilidade de poder não trabalhar. E aí, como não tem, tem a defasagem do estudo, né? Eles estão atrasados na escola, com dificuldade de terminar os estudos. Os pais também sem instrução. Quanto mais velho era o filho, maior o nível de desemprego. Então, era muito mais difícil inserir esses jovens no primeiro emprego, esses adolescentes, né, num emprego formal. E aí, isso é piorado de uma forma muito intensa por conta do baixo grau de escolaridade que eles têm, né? A maioria das famílias que tinha, nessa época, filhos menores de 18 anos trabalhando nas ruas da cidade, né, em Campinas, não fazia parte de uma família desestruturada, como se chama, né? Pelo contrário, na época de análise, que elas estavam inseridas no programa, elas tinham como objetivo aumentar a renda, né, da família. Então, o trabalho era fundamental nesse sentido e era administrado pelos próprios membros da família, não tinha um atravessador, né, que promovia isso. E mesmo estando cientes dos malefícios disso, né, as crianças continuavam trabalhando. Então, dá para entender que a participação da renda das crianças e adolescentes era imprescindível, né, na ampliação do orçamento da família. Muitas vezes, o filho mais novo da família era a única fonte de renda, a única renda da família. E isso é um fato, né, que torna essas crianças responsáveis pela sobrevivência da família toda, né? E muitas vezes, dentro dessas famílias, elas estão submetidas a outras coisas que têm a ver não só com a falta de educação, mas elas vêm junto, né? O baixo nível de escolaridade dos pais, né? O desemprego, subemprego, enfim, eles moravam em locais sem infraestrutura básica, tinha ameaça e risco social no sentido de violência doméstica, alcoolismo, uso abusivo de drogas, conflitos familiares, enfim. Mais ou menos, a média era 4 filhos por família, então era também uma demanda grande.
E aí ela começa a trazer qual que é a percepção das famílias sobre o programa, né? Sobre o programa e sobre o trabalho. Eu vou ler alguns relatos e comentar assim, e aí, se vocês quiserem, vocês podem dar a opinião de vocês. Uma das mães, né, conta o seguinte: quando eu vim para Campinas, eu comecei a trabalhar em casa de família. Eu só tenho muita mágoa porque eu trabalho aqui desde 1979, fazia tipo 20 anos que ela trabalhava. E nunca achei um lugar que a pessoa me registrasse, que me desse um nome. Eu já cuidei de velho, idoso por 2, 3 anos na mesma casa. As famílias tratavam bem, só que não valorizavam o trabalho. Não registram a gente. Trabalhei em lanchonete, sei cozinhar bem, mas tudo sem registro. Os chefes nunca me valorizaram. Eu nunca tive sorte para trabalho. Essa pessoa, estando desempregada, ela está totalmente desassistida, porque ela não tem nenhum vínculo trabalhista, né? Estando com um problema de saúde, ela está desassistida. No momento da aposentadoria, ela não vai ter tempo de contribuição porque ela não trabalhou, né? Com carteira assinada. Então, quantas consequências a longo prazo essa não valorização trazem, né, para a vida dessa mulher que relatou? Tem outro relato, esse aqui é que já é a quarta vez que eu vou ler ele, né? Mas a primeira vez que eu li, eu falei, meu Deus, não é possível, sabe? Uma pessoa viver nessa condição. Ela diz assim: teve uma época que nós dois ficamos desempregados. Daí nós passamos fome com as duas crianças. Infelizmente, nós voltamos para a rua para pedir dinheiro. Não tinha leite, não tinha nada para comer. Meu marido chegava em casa e ele chorava porque não tinha nada para comer. O pouco de comida que tinha, a gente cozinhava no fogão a lenha, porque não tinha gás. Daí eu falei para o meu marido que eu ia conseguir um lugar para ficar. Aí a gente veio a pé de São Paulo para Sousas. Daí a gente conseguiu uma casa para cuidar e passamos a morar lá. Meu marido sempre me ajudou muito. Ele é que cuidava das crianças para mim. Hoje ele não trabalha, está encostado pelo INSS, no auxílio doença. Só recebe a pensão, que é 2 salários mínimos. Faz 5 anos que ele está com um problema nos rins. Ele gasta bastante com remédios. No início do casamento, a gente teve um momento de grande necessidade. Ele foi mandado embora, eu tinha perdido o neném, não podia trabalhar. Daí nós passamos muita necessidade, muita fome. Você sabe o que é fazer uma polenta e fritar um restinho de óleo, fritar com um restinho de óleo, fazer um café e dividir um pedacinho para cada um só para não dormir com fome? É o relato dela, né? Então, o marido ainda está recebendo um auxílio por conta do problema de saúde, mas a história deles inteira, do casal, né, esteve relacionada com a fome, com a necessidade, né, com a pobreza, né? Uma pessoa que já viveu isso, o que é mais importante para ela? Trabalhar ou estudar, né? Uma solução imediata que é necessária. Mas, além disso, o elemento econômico não é o único que é determinante para que as crianças ocupem o mercado de trabalho. Em alguns casos, as famílias entendem também isso como um motivo de orgulho até, né? Outra questão que aparece também é que para livrar a criança de maus tratos, de violência, né? Para ela trabalhar também. E aí as mães muitas vezes enxergam com naturalidade, como eu falei, os filhos trabalharem, porque elas também trabalharam quando elas eram crianças, né? Então, era o meio de sobrevivência. Aí tem o relato de duas mães aqui. Deixa eu ver, são duas mães diferentes mesmo. Uma delas. Deixa eu ver o que vocês estão falando.
Letícia disse: o pedreiro que trabalhava veio para Cuiabá para trabalhar e mandar dinheiro para a mulher e os 4 filhos. Ele só almoçava porque o chefe dava marmita e não jantava. Um dia ele pediu para o meu pai para dormir no trabalho porque não tinha nem dinheiro para voltar para casa, que estava morando, trabalhando com seu pai. Ah, tá. É essa a realidade, né? Quando a gente vê agora, por exemplo, as escolas estão fechadas, mas as escolas não podem simplesmente fechar, né? Elas têm que oferecer a merenda para as crianças. Por quê? Porque tem muita criança que a única refeição que ela faz no dia é a da escola. A única refeição é a merenda. Não tem comida em casa. Então, nesse sentido, a escola também tem uma função de sobrevivência, né? O relato que ela diz é o seguinte: com 10 anos, a Viviane veio ajudar o pai quando ele virou camelô, que ele não tinha como deixar a banca sozinho. Aí ele trazia ela para ajudar. Agora que ela está no PET, não vem mais trabalhar, mas querer, ela quer. Ela chega a falar de vir trabalhar na cidade, porque pode almoçar fora, ganhar coisas das pessoas. Ela gosta de ficar com o pai dela, então tem uma certa naturalidade no trabalho, né? A minha filhinha Silvana, de 4 anos, já enchia sacolinha mais que eu. Aliás, mais eu. Ela adubava a terra, abria a terra, daí ela jogava as mudas com a sacolinha, fazia todas as fileiras. Sacolinha para fazer as mudas para plantar. Daí eu sempre levava ela comigo. Eu achava normal, porque eu também trabalhei desde criança. É bom para eles aprenderem uma profissão. Vocês acham que com 4 anos alguém deveria aprender uma profissão? Sabe? Então, tem uma certa normalidade, né? Às vezes, também, é por conta de prover uma necessidade. A família não consegue prover alguma necessidade da criança ou do adolescente, né? E aí fica para a própria criança. A outra mãe relata assim: a Priscila trabalhou de empregada doméstica para a filha da mulher que eu trabalhei quando eu tinha 11 anos de idade. Então, a dona Ana, que está relatando aqui, trabalhou para uma pessoa quando ela tinha 11 anos. E aí a Priscila, que é a filha dela, trabalhou para a filha dessa ex-patroa dela. Eu coloquei ela lá porque a gente nunca teve condição de dar nada para elas. Então a gente arrumava esse servicinho, porque aí ela queria se arrumar, queria as coisas, até na escola o material era ganhado de esmola. Então, para a criança poder suprir as próprias necessidades, né? Outra possibilidade é garantir a sobrevivência da família, né? Como já foi relatado em outras falas. O Rodrigo vê o pai dele nessa situação, tendo que comprar muitos remédios, não tem dinheiro, daí ele fala que quer sair do núcleo, quer trabalhar. Ele estuda de manhã, está na 6ª série, vai para o núcleo à tarde. Ele fala que quer trabalhar, mas eu não deixo, eu não vou explorar meu filho. No meu tempo era diferente, eu não tinha um pai que me dava tudo. Mas o que eu quero para ele é que ele tenha mais tarde uma profissão que ele ganhe bem. Então, apesar da necessidade, a mãe, então, entendendo como a educação vai ser importante a longo prazo, por mais que ela não produza riqueza imediata, né? Pode falar, quem quer falar? Eu escutei um barulhinho de microfone. Sou eu, professora. Eu estava pesquisando um pouco sobre os gastos públicos com assistência social, com serviços públicos, e eu encontrei algumas pesquisas que dizem que o dinheiro que o Brasil gasta, que inclusive não é tanto dinheiro quanto as pessoas acham que é, porque tipo, tem países que gastam muito mais com assistência social do que a gente, é gasto de uma forma muito mal feita. Então, tipo assim, algumas instituições até dão umas dicas de como poderia ser feito para melhorar a forma como é gasto o dinheiro, porque daria para investir a mesma quantidade até, só que de uma forma mais eficiente, com serviços que fossem melhor ofertados. E eu fiquei em dúvida em saber qual é o órgão que presta, digamos assim, que
que fiscaliza como os gastos públicos são feitos e que até mesmo coordena como esses gastos vão ser feitos. Porque, tipo, a partir do momento em que cria-se uma política pública social, aí, tipo, tem órgãos que vão cuidar da implementação dela, né? Aí, como que é feito esse controle, por exemplo, de como que o dinheiro vai ser gasto, para quem que vai ser destinado, qual vai ser a organização? Olha, eu não tenho dados muito aprofundados a respeito dessa fiscalização. Eu sei que tem o Tribunal de Contas, né, que do Estado, do município, da União, que vai olhar como que esse dinheiro está sendo gasto, mas pelo que eu entendo, ele é mais voltado para ver alguma irregularidade, né? Por exemplo, tem um desvio de dinheiro, algo do tipo, mas não necessariamente é uma fiscalização assim, mais de transparência, né? Mas não é, não, eu não sei se tem um órgão que diz, tipo, era melhor investir esse dinheiro da saúde em tal serviço e não nesse outro. Cada gestão acaba tomando suas decisões. E aí algumas gestões algumas não, né? Todas elas vão tomar decisões com base no que é mais conveniente, né? Eu acho Às que vezes tem. Eu acho que Pode falar. deveria haver alguma forma de esse controle ser melhor feito. Porque tem que ter algum jeito de conseguir, não sei, até mesmo fiscalizar como esse dinheiro está sendo gasto. Tipo assim, eu sei que tipo, uma estrutura de governo, um poder fiscaliza o outro, por exemplo. Mas, tipo assim, Cortou seu deveria. áudio. Desculpa. Eu não ouvi a última Voltou? parte que você pode repetir. Então, eu acho que Voltou, aham. eu acho que deveria ter algum órgão que cuidasse desse tipo de fiscalização e de como o dinheiro está sendo aplicado e de para onde está indo o dinheiro, porque é impossível que dinheiro desapareça, por exemplo, como acontece, que desvios sejam feitos e que não haja nenhuma forma da gente rastrear esse tipo de coisa. E também deveria ter um órgão só para, tipo assim, sei lá, é porque agora enxugaram os ministérios, né? Mas, por exemplo, de planejamento de Uhum. assistência social, de planejamento de serviços públicos, que coordenasse como que essas coisas vão ser feitas. Porque também não adianta a gente só ter a boa vontade de criar uma política pública que assistencialize, mas não saber exatamente como deve ser aplicado e não ter a ajuda de profissionais especializados para fazer esse tipo de aplicação. Sim, eu acho super relevante. A forma como eu sei que a sociedade pode participar disso é participando dos fóruns, das instâncias de participação que existirem, né? Por exemplo, das secretarias de saúde, de educação, de assistência social, quando acontecem debates e tudo mais, e pela representação do grupo, né? Pela tanto pelo voto, né, por vereadores, deputados, etc., que façam algum projeto de lei voltado nesse sentido, mas pela nossa representatividade, por exemplo, a gente pode ter o CRP ou o CFP como uma instância representativa da psicologia, participando desses fóruns e desses debates. Ou mesmo um líder comunitário pode representar um grupo de pessoas nesse sentido, mas eu não sei, não seria uma fiscalização tão direta, né? E essa questão que você falou de colocar alguém que é especialista no assunto para pensar isso, eu vejo assim como a conduta de cada gestão, né? Por exemplo, agora o nosso governo vem tomando atitudes que antes foram prometidas, por exemplo, que seriam especialistas que cuidariam de coisas, e que cada vez mais a gente tem visto pessoas menos especializadas, cuidando dos ministérios e das secretarias, né? Então, é recomendado que sejam especialistas, mas é um cargo de confiança de qualquer forma, né? Os ministérios são. Então, é quem a gestão indicar, né? Então, infelizmente, isso poderia ser uma mudança, né? Geralmente é alguém da área
Tipo, o ministro da Economia é um economista, o ministro da Saúde é um profissional da saúde, né? E geralmente é uma pessoa da área, mas ainda assim dá para questionar o quão da área essa pessoa é, e, nesse sentido do planejamento dos gastos, eu não vejo muito isso acontecendo, até porque, por exemplo, quem sabe onde o gasto tem que ser feito na saúde, por exemplo, não é o ministro da Economia, né? Quem deveria saber é a gestão da saúde, né? Que deveria saber para onde o dinheiro vai exatamente. O dinheiro sai destinado para a saúde, mas em que parte da saúde? Se é na atenção básica, se é na alta complexidade, enfim, onde vai ser, aí cabe à saúde decidir. Então, teria que ter um planejamento do orçamento dentro de cada área dessas, né? Eu não sei te dizer, sinceramente, se existe esse planejamento e como é que ele é feito. O que eu sei é dessa forma superficial, como eu falei, que está lá relacionada com o Tribunal de Contas. Eu vou tentar dar uma olhada se eu encontro alguma coisa, alguma informação a mais para a gente ver, porque realmente faria toda a diferença na implantação do programa. E uma coisa que está até na conclusão do artigo, nas considerações finais, é que, mais do que isso, essa política é muito legal, muito bonita, etc., traz bons resultados, só que ela não é articulada, por exemplo, com a criação de empregos, enquanto a gestão do Estado, né, das prefeituras do Estado e a gestão do governo federal não estiverem investindo em criação de emprego, não adianta, né? A gente vai especializar as pessoas, dar qualificação, mas elas vão continuar dependentes da Bolsa, porque não tem emprego para elas, né? Não tem emprego para quem tem qualificação, imagina para quem não tem. Estou repetindo isso desde o começo, né? Então, mais ou menos isso. E aí ela traz os impactos do programa em Campinas, especificamente, que é onde foi implantado o programa, destacando que essa. Deixa eu ver. O Vaneide falou, orçamento público tem, não sei como faz depois que foi direcionado. Então, é essa parte que eu também não sei. Eu vou dar uma olhada se eu acho alguma coisa. Então, os programas focados na requalificação profissional, né, eles fomentaram a oportunidade de inserção no mercado de trabalho, né, e foram importantes na interrupção desse ciclo de pobreza. As famílias que são atendidas pelo PET, elas já passaram por outros programas sociais e dizem, né, que gostariam de estar incluídas em outros programas sociais sempre que houver como, e isso revela para a gente o caráter assistencialista, né, do serviço, do programa, porque o objetivo aqui seria a família dizer que ela não quer ser atendida por outro programa, porque se ela precisa ser atendida, é porque não tem autonomia financeira nessa família, ela ainda precisa de auxílio de renda, né? Então, se esse pensamento ainda existe aqui, é porque o serviço ainda serve de uma forma assistencialista, ele não é emancipatório e não promove autonomia, né? E aí, se não tiver esses mecanismos de autonomia, como eu falei, integrados com a criação de emprego, com a manutenção das crianças na educação, e mais que isso, não só com a frequência, mas com a qualidade dessa participação das crianças, né? Eu não sei exatamente como que isso poderia ser feito, eu não estou dizendo aqui que a criança tinha que tirar no mínimo 7 para participar do programa, não é isso. Mas alguma coisa precisa ser feita para que essa para que essa participação tenha uma qualidade, né? Só estar presente na escola não garante que a criança está estudando ou está aprendendo, está aproveitando, né, o ensino. Então, tudo isso teria que ser levado em consideração para que realmente houvesse proteção social, né, e que as crianças pudessem, não só as crianças, mas as famílias pudessem ser mais autônomas, né. Então, tem uma lacuna no programa, uma crítica, que é essa. Tem
uma preocupação também que está relacionada à criminalidade, né? Quando esses adolescentes, essas crianças trabalham, as chances deles se envolverem na criminalidade são menores, mas a consequência disso, só isso como consequência, não é o suficiente para a gente dizer que as crianças têm que trabalhar, porque o ônus é maior, né, de as crianças estarem trabalhando, e, de certa forma, os contraturnos também evitam, de alguma forma, o envolvimento na criminalidade. Só que, no fim das contas, o problema é muito maior e isso me dá até um pouco de desespero, porque, por exemplo, na minha pesquisa do mestrado, eu trabalhei com adolescentes em conflito com a lei, como eu já contei para vocês em algum momento. E tinha adolescente ali que tinha, tipo, 14 anos e era o braço direito do chefe do tráfico da região onde ele morava. Quando ele foi apreendido, foi levado para o centro o centro socioeducativo, ele estava dentro de uma casa, essa casa era praticamente um laboratório, uma refinaria, o lugar onde se produzia as drogas. E ele estava lá, fazendo a operação, né, embalando coisa, pesando, toda aquela coisa. Então, ele era uma pessoa de confiança do chefe do tráfico da região. E muitas vezes essa vivência dele, ela, inclusive a equipe falava isso, né? Ela está muito mais relacionada a alguém falou de identidade aqui no chat, é mais ou menos isso. Dá dó porque o adolescente ainda tem uma identidade. Não, não é nem nesse sentido, mas assim, todo mundo quer ser reconhecido de alguma forma, né? E às vezes o reconhecimento vem pelo crime. Então, assim, ele não passava grandes necessidades financeiras, ele era uma pessoa de baixa renda, como eu fui, como talvez vocês são ou foram, né? Que os pais precisavam trabalhar o dia inteiro para garantir uma qualidade de vida para os filhos. Os filhos estudavam em escola pública e não tinham 100% de tudo que eles queriam, mas eles tinham uma casa própria, eles tinham. Os pais trabalhavam em empregos formais, apesar de serem empregos que não garantiam uma renda familiar muito alta, mas eles trabalhavam em empregos formais, né? Ele não passava grandes necessidades financeiras, então não era o dinheiro simplesmente que mantinha ele nesse lugar, mas era o reconhecimento, o status, né? Quando você falou de identidade, eu pensei que você ia falar disso. Por isso que eu falei que tem um pouco a ver. A adolescência é uma fase que a gente está buscando se identificar com alguma coisa, né? Está buscando entender quem a gente é. E aí, ele, nesse lugar, ele era, desculpa a expressão, mas ele era o fodão, né? Um menino de 14 anos que tinha esse papel no lugar, né? Imagina o status, o reconhecimento que ele tinha, né? No grupo. E muitas vezes, no grupo do qual ele faz parte, o reconhecimento que é buscado é justamente esse, de poder. Não é o reconhecimento acadêmico, tipo assim, não é o reconhecimento de quem tira a nota melhor na escola. Não é isso que é valorizado, né? É o reconhecimento de quem tem mais poder, mais status. Então, é difícil competir com isso, né? É difícil oferecer uma alternativa à sensação que esse poder oferece, né? Então, por isso que eu disse que é um problema muito maior, não é simplesmente o interessante, acho que o nosso foco, né, seria a prevenção, porque quem tá lá, não que ele não possa deixar de fazer parte, não é isso, mas quem tá nessa realidade, é difícil oferecer uma coisa que compense, né, lá. Eliane falou, pode dizer que falta um pouco a ação dos pais. No caso dele, especificamente, eu não acho que faltava ação dos pais, não. Ele estudava de manhã e a irmã estudava à tarde. E os pais trabalhavam o dia todo. Nessa idade, com 14 anos, eu também ficava sozinha na minha casa. Eu também ficava com a minha irmã mais nova. A diferença é que ele ficava sozinho, né?
E o horário onde ele se envolvia nas atividades ilícitas era esse horário da tarde. Os pais trabalhavam para dar uma vida digna para a família toda, né? Então, tinha uma falta de supervisão, sim, não tinha um adulto com ele nesse momento, mas eu tenho medo de colocar essa negligência só na responsabilidade dos pais ou das mães, que muitas vezes não tinha pai em casa, ele era um dos poucos que tinha pai em casa. Então, a negligência dessas mães, ela também é um reflexo da realidade que elas vivem, né? Todas elas eram negligentes, entre aspas, nesse sentido, porque elas não estavam o tempo todo supervisionando as atividades dos filhos, mas, por outro lado, elas estavam trabalhando, e elas eram o único adulto da família, e quem que ia cuidar das crianças? Um adulto trabalha e o outro cuida dos filhos, mas não tinha outro adulto. Então, era um filho que cuidava do outro, né? A realidade deles era essa. Quando a gente tem uma atividade, tipo esse contraturno, para oferecer, pode ser uma forma de prevenção, né? Mas a questão dos valores, como eu falei, de valorizar um status, um poder, né? Ela pesa muito também, né? Não é simplesmente a questão da renda. Eu acho que tem um problema aí de o que a gente valoriza na nossa sociedade, porque aí, nesse caso, é o status dentro do crime. Mas fora do crime, o que a gente valoriza? Status também. Quem que é importante, né? Quem se destaca. Então, o destaque muitas vezes vem por ter o celular da moda, por frequentar os melhores lugares, por consumir as melhores coisas, né? Mas ainda assim é status, é reconhecimento social, né? E aí, para mim, o status sei lá, um status acadêmico, é isso que eu valorizo. Pessoa que publica artigo, que é inteligente, eu estou dando um exemplo bobo, né? Mas é um valor importante para mim. Talvez vai ter alguém que vai falar, olha, o que eu acho importante é a pessoa ser bonita, bem vestida, usar roupa de marca, coisa cara, uma outra coisa que a gente pode valorizar. Mas o que a gente vê sendo valorizado mais, né, na nossa na nossa sociedade? São os bens de consumo, né? Então, e estar no crime proporciona a possibilidade do consumo também. A Vanessa está falando que o irmão dela passa por isso com os alunos dele no município e no estado. Tem vários alunos que são dedicados, porém outros são difíceis, né? Assim como em outros lugares, né? Tem alunos mais dedicados e tem alunos mais difíceis. Inclusive, entre vocês na faculdade, tem alunos que são mais dedicados e tem alunos que são mais difíceis. Não por, assim, vocês não me causam o mesmo tipo de problema que uma criança, né? Dentro da sala de aula. Mas tem alunos que se dedicam para fazer as coisas e tem alunos que não se dedicam tanto. E não quero falar com isso de esforço, de mérito pessoal, mas são características das pessoas, cada um tem um estilo de estudar. A Vanessa está falando que é um pouco mais grave, né? Que tipo ameaçar de bater, enfim. Sim, tem isso também. Fala, Letícia. Mas, então, se é um problema mais social, de como a gente vê o mundo valorizando, basicamente cai na valorização do dinheiro, né? Porque quando por mais que ele não passasse dificuldades financeiras, quando você tem um status dentro de uma situação dessas, isso também te rende mais dinheiro, então você frequenta festas, você compra bebida cara, esse tipo de coisa. Então aí já é uma dificuldade ainda maior da gente mudar esse tipo de situação. Porque Sim. se é uma coisa que é tão enraizada já dentro da nossa sociedade, da gente valorizar dinheiro, da gente valorizar status, esse tipo de coisa, então aí eu acho que leva mais tempo e é mais difícil ainda da gente conseguir transformar. Sim. E eu nem sei como que a gente faria esse tipo de movimento. Eu não sei a receita também, mas um dos caminhos possíveis é a educação, né? Com certeza. Oferecer educação, cultura, né? A valorização da cultura pode competir com a valorização do dinheiro, né? Pode competir, não sei se ganha, né? Mas eu acho que é um caminho possível oferecer educação e cultura para essas crianças, né?
a longo prazo, a gente vê que os valores mudam, né? Não necessariamente os valores como esses financeiros, mas a gente vê, eu consigo ver mudanças, por exemplo, tem pesquisas que dizem que antigamente as gerações anteriores à minha e a de vocês anteriores, elas valorizavam muito mais o sexo do que a geração de jovens atuais, né? Tem pesquisas que dizem isso. Então, os valores mudam. Então, isso me mostra que é possível mudar valores. Mas eu não sei qual é o caminho exatamente. A Eliane está falando, será que a religiosidade é um caminho? A religiosidade, ela até pode ser um caminho, mas a religiosidade não pode ser uma política pública. Então, é uma opção pessoal, né? Eu acredito que dentro das igrejas, dos centros religiosos de qualquer culto, tem pessoas com valores que valorizam outras coisas, né? E tem pessoas que são pessoas que a gente vai chamar de éticas, honestas, responsáveis, mas também tem pessoas que são que também estão lá valorizando o status, sabe? Que também estão lá buscando um destaque, que também estão lá por outras funções que não esses valores que a gente está tentando emergir aqui. Então, por isso e pelo fato de que a religião a religião tem um papel muito importante na nossa cultura e na vida das pessoas. A religião muitas vezes serve como uma rede de apoio, como uma fonte de construção de valores, mas a religião não tem que ser tarefa do Estado. Então, as pessoas podem optar por ter uma religião e fazer disso uma forma de se afastar da criminalidade, da pobreza, enfim, do que for, e ter mais educação, por exemplo, mas isso não pode ser a opção que o Estado vai fazer para resolver o problema. Professora, o meu irmão, ele, como eu falei, ele é professor no município, no estado. Ele fez um trabalho, você está falando sobre cultura, né? Uhum. E ele fez um trabalho com os alunos. Os alunos fizeram um trabalho mais voltado para a cultura da violência. E ele percebeu, assim, no trabalho dele, que tinha criança, adolescente, que teve dificuldade de produzir alguns materiais, porque ele vivenciava diariamente a violência na própria casa. Uhum. Então, assim, foi algo, ele ficou maravilhado, foi tanto que eles foram convidados para expor o trabalho, né, e foi apresentado o trabalho dele, né, com esses alunos, foi algo, assim, extraordinário, eles fizeram um ventre, né, e fizeram várias coisas sobre a violência, os jovens participaram, mas o que ele sentiu, assim, foi a necessidade que esses jovens tinham de serem reconhecidos também, né, e ele viu também a capacidade deles. Então, o que ele sempre ele faz nas aulas dele? Ele sempre leva as crianças para a cultura, ele explora bastante isso, né, e eu acredito que isso é necessário. Um povo sem cultura, sem o conhecimento, o que é, né? Sim. A gente não tem um poder de voz, a gente não tem conhecimento. Então, muitas vezes é o que é necessário. A religião é importante, mas a cultura, o conhecimento é que leva você a ter esse senso crítico, de você poder lutar mais pelos seus direitos, né? Você reconhecer você mesmo como pessoa. Sim. Então, esses alunos apresentaram um fórum que foi colocado ali no Hotel Fazenda Mato Grosso. Então, já pensou, esses alunos nunca imaginavam de que pudessem apresentar o trabalho, né, diferenciado, valorizado, sendo colocado no jornal, na mídia, né, e ele tem sempre trabalhado isso, levado os alunos a cantar no shopping, teve um ano que ele levou os alunos dele para cantar, e tudo isso da rede pública. Ele faz esse trabalho com os alunos dele, né?
para que eles possam se sentir também valorizados, porque muitos deles eles passam por violência em casa, no próprio lar, e eles levam isso para a escola, né? Eles terminam passando isso na escola. Então, ele já teve problemas na escola, né? Já teve problema sério com alunos que falaram que iam bater nele, né? Ah, se você não me dá aquela nota, eu vou te pegar lá fora. Então, ele já passou por várias situações, mas o que eu acho bonito nele é isso, que ele sempre procura colocar os alunos no que diz respeito à cultura, ao conhecimento, né? Isso é muito bom, isso é muito importante. Ser professor de ensino básico, né, é um desafio, com certeza, muito maior do que um professor universitário. A gente lida com realidades muito diferentes, né, e tem todos esses desafios que você falou mesmo, que tem que ser levados em consideração. Mas que bom que ele consegue fazer um trabalho legal com isso. Para dizer, professora, vários alunos dele passou na UF, tá? Vários alunos dele do ensino médio passou na UFMT. Então, assim, às vezes ele já postou e os alunos abraçando ele, agradecendo, né? Então, eu acho isso aí é tão valorizante para ele, né? Como um professor, quanto o aluno, que ele vai carregar aquele professor como um diferencial na vida dele, né? Então, vários alunos este ano mesmo entraram na UFMT por conta de que ele também fez um trabalho com aqueles alunos. E isso é uma mudança de vida, é uma oportunidade, né, para um aluno de baixa renda entrar numa faculdade, e ainda mais numa UFMT, né? Então, isso é muito bom, isso é importante. Eu falo isso, professor, porque eu vim de uma família pobre. Eu sou de família humilde. Eu fui criada somente pela minha mãe. Minha mãe criou 4 filhos, sozinha. E depois ela teve mais um, foram 5, ela criou sozinha. E a gente estudou, né? Então foi com muita dificuldade da gente comer, passar necessidade mesmo. Então, para mim, isso, quando eu vejo alguém chegar a fazer uma faculdade que veio lá de baixo mesmo, assim, de uma situação difícil, eu fico maravilhada. Eu agradeço muito a Deus, porque eu vejo a importância de um jovem que é de uma classe baixa, de passar dificuldade, de estudar e poder chegar a conquistar, né, o conhecimento, porque o conhecimento ninguém tira de você, você carrega para a sua vida toda. Então, é algo que eu sempre incentivo o jovem: estude, procure conhecimento, não desista, né, porque eu passei por isso. E a gente acaba prova disso na minha vida. Né? A gente acaba se identificando com as histórias, né? É isso mesmo. É isso, gente, do texto de hoje. Vocês querem trazer mais alguma pergunta, algum comentário? Tudo certo? Eu vou colocar eu elaborei um cronograma das próximas atividades, e eu vou colocar ele lá no AVA para vocês essa semana, para vocês poderem acompanhar o que vai acontecer nas próximas aulas. Por hora, tem bastante material extra lá, se vocês quiserem ver. Estou curiosa com as notas. Me desculpa, Vaneide, eu estou atrasadíssima. Os coordenadores dos 2 cursos já estão me cobrando. Eu estou naquele momento de desespero já, tá? Eu vou passar as notas para vocês o quanto antes. Mas é que eu tenho que corrigir mesmo, Eliane, mesmo você falar que tudo bem, mas não tá tudo bem, não. Eu tenho que corrigir e passar para vocês. Mas o que eu ia dizer é que tem bastante material extra lá sobre esses assuntos que a gente vem discutindo. Se vocês quiserem dar uma olhada, tem bastante, tem vídeos, tem textos, tem outras coisas também, tá? Para alargar, aumentar a discussão, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, pela permanência, pela participação. Semana que vem, então, a gente continua. E bom final de semana para vocês. Descansem, se cuidem.